Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos aí iniciando mais uma semana, já de muitas semanas que nós estamos vivendo esse isolamento, esse confinamento, na verdade esse distanciamento, social. E como os irmãos têm ciência, nós temos aproveitado o uso das redes sociais, algo que nós não fazíamos, para estudar e para aprender mais da palavra de Deus. É uma porta que se abre, não é? É difícil você reunir todas as pessoas em uma classe de catecúmenos para poder estudar junto, e por questão de horário, de tempo, e deslocamento. E curiosamente esse mal do isolamento nos trouxe essa ferramenta, que já estava à disposição, mas nós nunca utilizamos. Então é uma forma que nós temos de juntos estudarmos. Estamos estudando o Catecismo de Heidelberg, aprendermos sobre a doutrina, e os irmãos têm a comodidade de estar no seu lar, de assistir no horário que consideram mais adequado. É importante que os irmãos percebam este benefício que nós temos encontrado. Logicamente, o ideal é estar junto, perguntar, sorrir junto, mas e nesses dias vamos usar o que o Senhor nos tem dado, que está ao nosso alcance, e sermos gratos, porque o Senhor tem nos permitido ainda ter estes dispositivos que nos auxiliem, tá? Então hoje nós vamos à pergunta de número 32 do Catecismo. Aí eu vou recapitular a pergunta anterior para que os irmãos recordem. A pergunta de número 31 diz: por que razão é ele chamado de Cristo, que quer dizer ungido? Nós estamos analisando aqui, aprendendo sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Já vimos o porquê dele ser chamado de Jesus, e na semana passada nós vimos o motivo dele ser chamado de Cristo, que quer dizer ungido, que é porque ele foi ordenado por Deus, o Pai, e ungido com o Espírito Santo, para ser o nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção, o nosso único sumo sacerdote, o qual, por único sacrifício do seu corpo, nos remiu e intercede continuamente por nós diante do Pai. E nosso Rei eterno, que nos governa pela sua palavra e por seu Espírito, que nos defende e preserva na redenção que para nós conquistou. Essa é a resposta da pergunta 31, que fala sobre o nome de Cristo, que significa ungido. Mas seguindo nessa mesma pegada, de por que nome tal é dado, tanto o nome Jesus como o nome Cristo, a pergunta de número 32 vai falar diretamente conosco, levando essa relação de o nome, e a sua finalidade. Nós vamos encontrar a pergunta de número 32 levantando o seguinte questionamento: por que é que você é chamado de cristão? Você já parou para pensar a respeito disso? Talvez nós tenhamos uma resposta simplista sobre isso. Porque nós servimos a Cristo. Porque nós cremos em Cristo. Curiosamente, existem muitas pessoas que acreditam em Cristo, que Cristo é um personagem histórico. Alguns afirmam crer ainda que ele é o Filho de Deus, mas isso não significa necessariamente que essas pessoas elas sejam de fato cristãs. O Catecismo de Heidelberg ele vai traçar aqui um paralelo entre o ministério de Cristo e o ministério da Igreja, levando em consideração as atribuições que o Catecismo vai colocar ali na questão de número 31, que é o ofício profético de Cristo, o ofício sacerdotal de Cristo e o ofício real de Cristo.
ele vai replicar estes ofícios à vida da igreja, né? Tendo como que nós, enquanto cristãos, partilhamos do mesmo ministério do nosso Senhor. Certamente não sendo, né, o principal agente deste ministério, mas sendo co-participantes com o nosso Senhor, né, do seu ministério. É uma ideia que ela é encontrada no Novo Testamento, né? Se com ele nós morremos, com ele seremos ressuscitados, né? Se nós partilhamos do mesmo ministério, inclusive do privilégio de sofrer pelo nosso Senhor, tá? Então, assim, eu queria ler com os irmãos a resposta, né, desta pergunta, que vai de fato mencionar justamente o que eu estou falando sobre os ofícios, e nós vamos meditar sobre estes ofícios e as implicações deles na vida da igreja, tá? Resposta, vou ler a pergunta e a resposta. Por que é que você é chamado de cristão? Resposta, porque pela fé sou membro de Cristo e por isso partilho da sua unção, para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a Ele, como rei, de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida, e no porvir reinar eternamente com Ele sobre todas as criaturas. Veja a réplica aqui dos ofícios, como profeta, como sacerdote e como rei, tá? Então, eu queria que os irmãos, em primeiro lugar, abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo de número 12 a 27. 1 Coríntios, capítulo 12, de 12 a 27. Vou tomar meu chazinho aqui. Todos encontraram? Vamos ler, né? Eu vou ler, você acompanha aí. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disto. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Mas antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Veja, a ideia posta aqui pelo apóstolo Paulo é que existe um só corpo, o corpo de Cristo, e nós fazemos parte deste corpo. E nesse sentido, o Catecismo de Heidelberg ele vai levar-nos a entendermos que de fato nós partilhamos do mesmo ministério de Cristo, e isso em várias instâncias, né? A primeira ele vai apresentar o ofício profético. Nós encontramos em Cristo o seu ofício profético, e o apóstolo Paulo, em Coríntios, ele também vai mencionar essa união, e aí nós vamos encontrar
a partir deste mesmo sentido, a réplica do ministério de Cristo, né? A igreja, ela faz parte do corpo. Se Cristo é sacerdote, nós também somos. Se Cristo é profeta, nós também somos. Se Cristo é rei, nós reinaremos com ele, tá? E é isso que nós vamos encontrar nas Escrituras. Falando do ofício profético, nós temos uma missão profética, nós temos um mandato profético. Nós precisamos, não como no Antigo Testamento, em que o profeta recebia revelação direta de Deus e dizia ao povo, mas como Cristo também detinha este ministério de transmitir a palavra de Deus ao povo e fala como Deus, por de fato ser Deus, nós temos em nosso ofício profético o dever de anunciar a palavra profética, a anunciar a palavra de Cristo, a anunciar o que Cristo ele anuncia, né? É um ministério que também nós vemos dentro dos apóstolos. Eles vão anunciar a palavra de Cristo, eles vão propagar o evangelho de Cristo. E nós fomos feitos testemunhas de Cristo. Quando recebemos o seu Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas e nós somos enviados pelo próprio Cristo para ir e pregar o evangelho. Então partilhamos deste ofício, onde a palavra de Deus é pregada, a voz de Deus é anunciada. E perceba que é uma característica do ofício profético. Nós, quando vamos falar sobre o evangelho, quando vamos falar sobre o que o Senhor ordena, nós podemos, como os profetas diziam, também falar: assim diz o Senhor. Por que nós podemos fazer isso? É porque recebemos revelações especiais? Não, mas porque nós temos a sua palavra. Nós temos a palavra de Cristo e temos certeza de que esta palavra é a palavra de Deus. Então nós podemos dizer: assim diz o Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós podemos fazer isso e nós partilhamos esse ministério. O ofício de Cristo ele é continuado. O ministério de Cristo é o ministério da igreja. A igreja vai anunciar as boas novas de salvação. A continuidade, você vai perceber ali no Evangelho de Lucas, o ministério de Cristo, e aí Lucas escreve uma obra em 2 volumes, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, onde a igreja, recebendo o poder, recebendo o Espírito Santo, ela dá continuidade na expansão do reino de Cristo, dá continuidade do ministério profético de anúncio do Evangelho e auxiliada pelo Espírito Santo, que é aquele que conduz a igreja. Então, sim, nós somos cristãos também porque nós fazemos parte do corpo de Cristo e partilhamos do seu ministério. Nós não apenas recebemos os seus benefícios na nossa conversão, a sua justiça, a sua santidade, mas nós também recebemos o seu ministério. É parte do nosso ministério enquanto cristãos anunciar. Quando nós falamos sobre o ide, pregar o evangelho, é sabido dos irmãos que este ide não é apenas para pastores e missionários, mas a igreja é este baluarte da verdade, onde o evangelho é anunciado e a verdade é defendida. E partindo para o segundo ofício, que é o sacerdócio, nós vamos ter a adoração sendo enfatizada. O sacerdócio era restrito, nós sabemos disso. A forma com que era feita a adoração era restrita ao sacerdócio. De tempos em tempos, eles tinham a necessidade de se purificar para então oferecer sacrifício pelo perdão do pecado do povo. Mas nós sabemos que com o advento de Cristo e a oferta perfeita que ele oferece no Calvário, esta função sacerdotal ela não existe mais da mesma forma. Os ritos e as leis cerimoniais, elas encontraram ali seu cumprimento em Cristo Jesus. E agora nós vivemos no que chamamos de sacerdócio universal dos santos, onde nós podemos, nós mesmos, por meio do Espírito Santo que habita em nós, pela intercessão de Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que está assentado à direita de Deus, que intercede por nós. E você vai encontrar isso com muita clareza no livro dos Hebreus, o autor aos Hebreus, onde ele vai tratar o ofício sacerdotal de Cristo como sendo superior da antiga aliança. E nós recebemos este benefício de agora podermos estar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Então nós podemos estar na presença do Senhor, nós podemos adorar ao Senhor, entoar louvores ao Senhor, nós podemos orar e pedir perdão pelos nossos pecados,
sem a necessidade de que sejam oferecidos novos sacrifícios, porque Cristo é o perfeito sacrifício, é o nosso sumo sacerdote, mas nós, como sacerdotes, podemos, no dia do Senhor, no dia ordenado pelo Senhor, oferecer ao Senhor culto, não é? Estarmos reunidos, congregados para juntos adorar a Deus, participar do culto como adoradores, e não apenas como espectadores. Faz parte também do nosso ofício enquanto cristãos. O cristão, ele então é alguém que ama a lei de Deus e que propaga o Evangelho, mas é também alguém que está de forma zelosa envolvida com a adoração, não é? Com o culto. Terrivelmente, nós vivemos dias onde as pessoas elas tomam um culto como uma atividade não essencial, não importante, não é? A santa convocação, o dia do Senhor, o dia que foi ordenado para que nós abandonemos todas as outras atividades, seja lazer, seja recreação, repouso, tarefas, e busquemos ao Senhor de forma mais dedicada. Há muitas pessoas que ignoram isso completamente, mas aqueles que nasceram de novo, eles foram chamados não apenas para anunciar, mas também para adorar, né? Para juntos cultuar. E quando nós pregamos o Evangelho, não é apenas para que as pessoas sejam libertas do inferno, isso também, mas para que todos os eleitos eles sejam congregados para adorarmos conjuntamente. Esta perspectiva terrena, nós estamos chamando pessoas para a adoração, mas é uma perspectiva escatológica, né? Eterna. A igreja congregada, todos os santos, adorando ao Senhor na eternidade. Este é um ofício que nós teremos por toda a eternidade. Estaremos juntos com o Senhor, mas rendendo louvores e cultuando ao Senhor, né? Então é um benefício, também uma característica daqueles que são de fato cristãos. Então é estranho nós encontrarmos pessoas que se autodenominam cristãs e não têm compromisso com a adoração, não têm compromisso com o culto, tratam a fé como se fosse um estilo de vida, uma filosofia, mas isso não os leva a congregar, isso não os leva a amar o culto, isso não dobra os seus joelhos. É como se Cristo fosse um guru para a sua vida particular, para as suas escolhas, para as suas decisões, mas não um sacerdote que o conclama para a adoração. Nós sabemos que na antiga aliança o tabernáculo estava no centro do acampamento, então a vida do povo era regida pela adoração. E nos nossos dias, terrivelmente, a adoração tem sido colocada em outro plano, né? Um lugar que não deveria ser o seu lugar. E por fim, há o ofício real também, né? Não sei se você lembra, mas fala assim como se você tivesse vivido essa época, né? Mas quando o Senhor colocou Adão no Éden, ele o colocou como um governador, né? Um governante. Ele estava ali para cuidar e guardar, e ele dá nome a todos os animais, dá nome inclusive à sua própria auxiliadora. E esta atividade de dar nomes é uma atividade de autoridade, não uma atividade de governo. Nós fomos chamados também para reinar com Cristo. Cristo reina em um reino espiritual e reinará de fato como é soberano sobre todas as coisas, mas a questão é que nós partilharemos deste reino. Nós somos seus súditos, mas reinaremos com ele na nova criação, né? Neste mundo, quando ele for refeito, nós reinaremos com ele. Mas qual a nossa finalidade nesta terra enquanto embaixadores de Cristo e como representantes do reino? De um reino, não um reino terreno, não um reino político, mas um reino espiritual. Nós vivemos nas leis deste rei. Nós anunciamos as leis deste rei e nós seguimos os estatutos deste rei. Nós servimos a este rei como autoridade sobre todas as outras, né? De fato, a igreja se submete às autoridades civis, poderes do Estado, mas nós nos submetemos por causa do nosso rei. É ele que ordena que nós nos submetamos às autoridades instituídas. Então há um reino superior, há um reino espiritual e a igreja está debaixo deste reino. A partir do momento em que os inimigos de Cristo eles fogem ao âmbito em que eles governam, em que o seu governo é lícito, nós somos conclamados a obedecer ao verdadeiro rei, aquele que dá autoridade, né?
nenhuma autoridade existiria sobre estes homens se do alto não lhes fosse dada. Então nós cremos que o Senhor é o governador soberano, né? Entendemos que sim, muitos homens têm feito mal e têm usado de injustiça, sabemos que o Senhor não os deixará impune, né? Mas se a adoração for vetada, se nossos direitos fundamentais no que diz respeito à nossa fé forem restritos, se houver proibição de pregar o Evangelho, nós nos submeteremos ao Supremo Rei e não a este mundo, mesmo que isso custe as nossas vidas, como custou a de muitos dos discípulos e dos apóstolos, não é? Então, sim, quando nós falamos sobre cristão, há uma identificação com Cristo, há uma identificação com o nosso Senhor. Nós somos cristãos porque anunciamos a voz de Deus, né? Somos profetas, temos este ofício profético de anunciar, de ir, de pregar. Nós somos cristãos porque nós oferecemos sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Nós oferecemos as nossas próprias vidas em oferta de gratidão a Deus. Nós participamos ativamente da adoração. E nós somos cristãos também porque nós estamos debaixo de um reino e somos representantes deste reino aqui na terra, destas leis aqui na terra, né? E temos o ministério de ampliar este reino por meio da pregação do Evangelho, a trazer novas pessoas para este ofício, profético, sacerdotal e real, pessoas que nascem de novo e que reinarão com Cristo na eternidade, tá? Então tem mais significado do que você pode imaginar no que diz respeito ao uso do termo cristão. Nós somos cristãos porque estamos unidos a Cristo e temos os benefícios de Cristo, mas também partilhamos do ministério de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, são as mãos de Cristo que trabalham aqui, que continuam seu ministério aqui até o dia que Ele virá para nos buscar e então nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Amém? Espero que você possa visitar estes conceitos. Eu não pude falar de todas as referências porque o tempo, vocês sabem, né? A nossa ideia é fazer algo mais compacto. E aí eu já estou com os meus 20 minutos estourados. E então eu te peço, veja as referências, tá? Eu coloquei as referências no vídeo. Pause lá o seu vídeo, abra a sua Bíblia, confira as referências, confirme se de fato o que nós estamos vendo é verdade e faça esta análise. Eu tenho sido um cristão de fato? Eu tenho partilhado do ministério de Cristo ou apenas quero receber os benefícios de Cristo, mas a minha vida nesta terra está alheia ao reino de Cristo? Ou não tenho zelado pelo culto de Cristo, ou não tenho anunciado a verdade de Cristo, nem com meus lábios, nem com as minhas obras? Eu tenho cuidado de fazer esta análise e de meditar sobre estes conceitos. Certamente será de grande proveito para a tua vida, tá? Que o Senhor nos dê graça de fato, sermos testemunhas de Cristo e nós que levamos o seu nome, sejamos de fato pequenos cristos, não é? Cristãos, ou aqueles que levam a imagem de Cristo sobre si e trazem então esperança, também juízo sobre o mundo. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor te abençoe. Uma boa noite a todos.